Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. A gente vai estar conversando agora com o Júlio Frois, que é sócio-diretor da Projecar de Engenharia BIM, e Lorena Almeida, especialista em soluções para a infraestrutura da Bentley. Dois aí, a Bentley, um grande player aí na área de tecnologia para infraestrutura, construção, engenharia, arquitetura. O Júlio vai estar comentando também com a gente sobre a aplicação disso nas empresas, ele que tem experiência nessa área. Eu já vou chamar o Júlio, vou fazer a primeira pergunta a ele, na sequência, já perguntando sobre ferramentas avançadas de gestão na área de projetos, construção e operação. Júlio, muito obrigado pela presença. Eu queria já que você falasse sobre esses avanços aí dessas ferramentas na área de gestão do setor nosso de engenharia. Obrigado, Júlio. Obrigado a vocês. Boa tarde, pessoal. Né? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Lorena. É um prazer aí estar conversando com vocês, né? Uma oportunidade bacana para a gente incrementar e trazer um pouquinho aí do nosso dia a dia e somar, né, com o público aí do empreiteiro. Então, a gente, assim, as ferramentas de gestão hoje baseada em BIM, baseada em modelo, né, que é a minha expertise, elas vêm sendo aplicadas aí já há algum tempo, né, um bom tempo no mercado, mas eu diria assim que mais até pelos grandes players, né, em virtude de custo, em virtude de processos, né, capacidade de máquinas e softwares, né, mas essa dinâmica ela vem aumentando, né, com a cada ano aí que vem passando, que eu venho acompanhando aí nos últimos 5, 6 anos, ela vem aumentando, as empresas especializadas no mercado também, né? E isso é importante porque vai agregando tecnologia, conhecimento e dinamismo para a forma como que é feito o projeto, né? Então, eu trabalho com esses desenvolvimentos aí há 15 anos aproximadamente, né? E o que eu tenho visto é que hoje o BIM 7D, né, que ele já é assim um elemento tratado aí como a parte de gestão de ativos, né, e principalmente a questão sendo trazida nova, né, como conceito novo aí para gêmeos digitais, ela está ganhando força, né, como elemento prático, isso a gente já conhece aí desde de uso de manutenção, né, mas como eu disse, assim, algo visível em grandes empresas, né, principalmente acho que do mercado mais de plantas, né, plantas de processos, plantas de produtos químicos, de beneficiamento de matérias-primas diversas, né, indústrias mais pesadas, como indústria papeleira, por exemplo, né, isso já é uma realidade aí há um bom tempo. E agora, para a gente, aqui ela começa a crescer e ganhar mais força no mercado de construção civil, parte de infraestrutura, na parte de disciplinas mais especializadas, como saneamento, em que eu tenho tido a oportunidade de atuar também, né? Mercado de energia, de água e energia, que também são outros players que a gente atua, né? Então, a gente tem sentido agora começando, de fato, uma implementação mais realista, né? Com fins mais práticos, trazendo resultados, né? Então, tem sido bastante interessante, aí, no meu ponto de vista. Lorena, queria que você comentasse também essa questão. Como é que o pessoal está aceitando aí essas tecnologias, que são muitas, né, que está chegando, essas ferramentas avançadas? Como é que você identifica aí isso no mercado, o pessoal, os desejos, e se isso está avançando de fato? Perfeito, Augusto. Obrigada, Júlio e Jair, por dar essa introdução, né? Muito importante. O Júlio, como um parceiro muito grande hoje da Bentley, tem mostrado, né? Tem mostrado as grandes possibilidades da utilização e da aplicação dessas tecnologias ao nosso mercado, né? Como o próprio Júlio disse, existem outras indústrias que já estão bem avançadas nesse ramo de tecnologia, muito mais aí já no 7D e afins. E quando a gente vem para a construção civil, que é uma indústria que já historicamente, pensando não só no Brasil, mas a nível mundial, é uma indústria um pouco menos envolvida nesses pontos tecnológicos, um pouco menos avançada, né? Quando a gente vai comparar aí a outras indústrias. Mas ainda assim, né, a gente percebe como tem sido fomentada essa necessidade. Então,
não só o Júlio aí, mas nós temos outros clientes também que têm visto essa necessidade, né, dessa implantação de novas tecnologias para o benefício de toda a cadeia. Então, quando a gente fala em toda a cadeia, a gente vai desde a pessoa que está lá projetando, né, quem vai aí idealizar tudo isso, a primeira pessoa que fez lá a ideia de projeto conceitual, quem está desenvolvendo esses projetos, até o momento lá de manutenção desse ativo, de operação, né, o pós-construção, o pós-obra e tudo isso. E a gente sabe que todas essas etapas, né, então, aí as pessoas que já trabalham nesse ramo, elas não vão me deixar mentir, todas essas etapas, elas são etapas que demandam muito, né, da gente, demandam muito dos profissionais nisso, e quando a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente percebe aí um ganho muito grande, então, um ganho de produtividade, né, um ganho aí de dados, né, dessas informações que nós temos, e vamos poder conseguir guardar essas informações para o nosso momento de operação e manutenção de todo o ativo. Então, respondendo diretamente, Augusto, eu acho que essa tecnologia ela já está, né, aqui, e a gente tem percebido, tem visto essa demanda do mercado, né, não só por parte de um segmento, mas de todos eles, né, que abrangem aí o grande ramo da construção civil. Legal. Ô, Júlio, eu queria que você comentasse em relação a essas ferramentas. A gente começou lá atrás, né, especificamente com o BIM, né, o pessoal utilizando para projeto, né? Depois isso foi avançando aos poucos para a construção, algumas empresas que fornecem, né, criaram suas bibliotecas de BIM e tal. E eu queria saber como é que estágio, o que essas empresas estão precisando, né, para a gente avançar um pouco mais, sair dessa linha de projeto de desenho, né, para ir mais à frente, né, com essas ferramentas. Eu queria que você falasse disso para poder auxiliar o mercado, né, com relação a esse tema importante e atual. Perfeito. Então, me ouvem bem? Eu estava no mudo aqui. É o seguinte, eu acho que o dinamismo que na área de projeto hoje é requerido para o uso do BIM, ele já passou da questão conceitual, né? Então, no começo, estava todo mundo tentando entender o que era BIM, como aplicar. Aí, a gente tem uma separação entre segmentos que eu observo, né, muito claro, assim, o tempo de demanda para as coisas amadurecerem, que seria o mercado privado versus o mercado público, né? E ainda um terceiro nicho que seriam quem está agregado, né? Que são os que já desenvolvem as parcerias público-privadas e estão indo nesse sentido, né? Então, cada um tem uma demanda diferente. Então, a gente precisa olhar essa questão por alguns aspectos, né? Por alguns ângulos diferentes. O meu ângulo do projetista, eu vou te dizer que o que a gente precisa é ter uma visão de automação de projetos, né? Então, eu preciso pensar na construção do projeto como se eu fosse uma fábrica. Eu preciso de uma cadeia de projetos, eu preciso de uma sequência de etapas, de fluxo, de encadeamento das soluções, cada software no seu lugar, para resolver uma demanda específica, onde ele é mais inteligente, onde ele é mais propício para aquilo, né? De forma organizada e concentrada, né? E nós que fazemos projetos, basicamente, além de definir uma solução para um determinado fim, a gente define muito material, define muito equipamento, a gente coloca muita informação que é do mercado, que seria uma segunda ótica ali do mercado de fornecimento, né? O pessoal de fornecimento, aí volta para uma questão um pouquinho mais antiga, né, que nós aqui, projetistas, às vezes ficamos esperando que o pessoal do mercado de fornecimento desenvolvam suas bibliotecas e comece a fornecer esses elementos 3D para a gente, já com alguma base de inteligência, né, para que a gente possa usar de maneira mais prática. Então, na primeira ótica minha, como projetista, isso seria muito bom, mas eu vejo ainda muito iniciando essa atividade, né, por parte do segundo ponto aí que eu estou colocando, que é o pessoal do fornecimento. Existe muito, ela existe hoje um pouco mais concentrada para talvez um ou outro software que o pessoal tem como talvez assim, um software que já está mais no mercado um pouquinho mais de tempo, já tomou um pouquinho mais de gosto por parte dos usuários, né? Então eles acabam fazendo uma força, às vezes, em cima de um software específico, né? Então o interessante é que isso aí começasse a abrir um pouco mais, né?
tanto usando, talvez, ali, bibliotecas um pouco não atreladas a formatos de arquivos, né, e com formatos mais genéricos, digamos assim, né, o que é perfeitamente possível, mas vou dizer que até muito mais do que desenvolver uma biblioteca BIM, seria interessante o pessoal da cadeia de fornecimento transformar o que eles têm em catálogo em banco de dados, né? Isso seria de uma utilidade assim, extrema para a gente que trabalha em alto nível e no desenvolvimento aí de uso avançado das ferramentas, né? Por isso, assim, como a Lorena falou, hoje informação é tudo, né? Dado é tudo. Daqui a pouco mais, certamente, a gente vai abordar aí o tópico gêmeo digital, e eu vou poder dizer um pouquinho mais de como utilizar um banco de dados de vital importância, né, para essa atividade, né. Então, eu diria assim que modelar, gerar sua biblioteca, hoje não é muito segredo para mais ninguém, ou não é grande dificuldade, apesar que eu vejo, mais uma vez, assim, espaço para a cadeia de fornecimento estender um pouquinho mais, não, aí, andar de mão dadas conosco aqui do projeto, né, mas, na verdade, acho que, acima de tudo, a gente precisaria, para facilitar e para trazer um dinamismo maior, ter catálogos em banco de dados, né? Isso aí seria transferir as tabelas que a gente encontra lá só em PDF já para um elemento mais tabela, onde eu posso usar dentro dos meus sistemas, né? Legal. Lorena, você que é especialista em solução, eu queria que você falasse o que dá para oferecer, então, para essa demanda aí que o Júlio colocou, né? Essa preocupação que é visível e, né, ele percebeu. Eu queria que você comentasse o que dá para fazer aí para ajudar as empresas. É claro, claro. Vamos lá, né? O Júlio tocou num ponto aí que é a dor de quase todo mundo, né? É essa conversa entre informações de diferentes fontes, né? A gente chama aí, né, de interoperabilidade, né? Essa capacidade dessas informações de diversas fontes diferentes, de diversos desenvolvedores e de diferentes ferramentas delas se conversarem, né? Então, a Bentley trata disso de uma maneira muito clara e com uma grande importância, né? Que é uma plataforma mesmo de trabalho aberta, onde a gente consegue receber e exportar dados, né? Tanto receber quanto também passar esses dados, porque a gente sabe aí que a gente é muito difícil, né? Então, a gente conseguir trabalhar um fluxo completo com apenas um desenvolvedor, com apenas um tipo de ferramenta. Então, o que a gente precisa, e que o Júlio muito bem levantou aí, é de dados que conversem entre si e que nos ajudem a de fato chegar no fim, né? Porque no fim todos nós queremos a mesma coisa, que é um projeto bem feito, né? Uma operação bem feita, enfim, a excelência no fluxo de trabalho. É o que todos nós buscamos. E o que a gente pensa muito grande aí, né? Eu falo aqui como Bentley, não limitar o profissional, não limitar o usuário a ser obrigado a trabalhar em uma única base, com um único tipo de ferramenta, porque isso acaba atrapalhando muito esse fluxo de trabalho, acaba tendo muitos impasses nesse fluxo, não é um fluxo livre, né? Não é um fluxo aí contínuo, é um impasse muito grande. Então, a Bentley tem como um seu princípio, né? Um grande princípio aí, essa base, esse formato interoperável, que conversa entre diferentes ferramentas, e não só ferramentas desenvolvidas pela Bentley, né? Mas por grandes players de mercado, aí grandes outros desenvolvedores também. Bacana. Agora, uma pergunta ainda, outro desafio aí, Júlio. Engenharia tem muita disciplina, né? Tem muita disciplina. Tem projeto, tem instalação, tem a parte civil, tem manutenção, Perfeito. tem operação. Quer dizer, estamos conversando dos maiores, né? Mas tem os detalhes também de arquivo, de projeto e outras questões, né, que você tem que, fora outras documentações. Eu queria como é que você vai trabalhar com tudo isso, né? Queria perguntar a você, o que você propõe. Então, excelente também. Eu acho que tudo faz parte do fluxo, né? Então, eu costumo sempre dizer assim que cada projeto ele tem uma disciplina macro, né? E as outras acabam virando disciplinas complementares, né? E aí precisa ser feito um arranjo de processo para cada tipo de empresa ou para cada tipo de segmento baseado nessa premissa, né? E encadeando tanto as pessoas como os processos, quanto os softwares, né? E aí a gente vai fazendo os vínculos. Então, por exemplo,
a gente vai trabalhar, dependendo do segmento, dependendo do projeto. Se eu citar uma usina, por exemplo, uma usina, ela vai ter como coração dela a casa de força, como uma base no núcleo hidráulico, que vem primeiramente da civil, junto com a mecânica, né? Então, como pontos mais fortes. Agora, para tudo aquilo ali funcionar, eu vou precisar da disciplina de estruturas para verificar toda a parte do concreto, eu vou precisar do pessoal de eletromecânica para designar equipamentos, então tudo trabalha em conjunto, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é fazer uma análise da disciplina macro, né, quando você vai desenvolver um processo, aí depois encadear qual vai ser o teu workflow ali, né, como as coisas vão trabalhar, né, vão se desenvolver dentro desse projeto, e então, qual software vai ser importante para qual tipo de atividade ali dentro, né? Qual vai ser o propósito de solução de problema para um software específico. Então, a Lorena comentou bem que você não tem um único programa que atenda todas as demandas, né? Então, eu tenho um padrão de análise para isso, né? E aí a gente varia esse padrão. Então, como eu falei, eu tenho a questão de usina ali, tem a questão de portos e aeroportos, sempre mudando um pouco a dinâmica da disciplina, né? Quem assume um papel mais importante. Inclusive, também, ao longo do fluxo do teu cronograma de desenvolvimento, pode acontecer uma inversão dessa disciplina principal, né? E eu acho que o ponto-chave, então, está na integração. Né? A gente tem para isso aí diversos recursos, como a função de BIM Managers, né? As pessoas que vão tomar para si essa responsabilidade de integrar todas as disciplinas. Nós temos gestores de projeto hoje já com essa visão mais voltada para BIM, mais voltada para modelo, que também tem a capacidade de fazer essa integração. Existem as pessoas como eu também, que são os consultores, que pode olhar para cada projeto e para cada processo de uma forma mais isonômica, né, evitando as brigas internas ali de quem que é mais importante que quem, e realmente tentando conduzir para esse caminho, né. Então, eu acho que o importante é você seguir essa dinâmica, né. E hoje eu procuro ter uma cadeia, então, que faz essa análise, antes de mais nada, né, para depois integrar as ferramentas, né. Aí, é claro que a gente vai tomando gosto por uma ferramenta ou outra, ferramenta boa é aquela que a gente sabe utilizar, né, então, isso também é importante se verificar dentro da cadeia, né, custos é sempre importante se minimizar também, então, a gente não chega impondo dentro do processo a mudança de uma ferramenta ou a aplicação de uma ferramenta sem necessidade, porque ela engloba custo tanto para treinamento quanto para aplicação do processo, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O que, para agregar, assim, eu posso dizer agora que eu estou vendo de diferença, que até em função do novo decreto, BIM, que foi já sancionado aí em 2020, né, e até um pouco antes, já começou a ser desenhado em 2018, mas agora, a partir de janeiro de 2021, se tornou uma obrigação, né, com alguns marcos importantes, onde, se eu não me engano, o primeiro era simplesmente a gente ter um vínculo de 2D com 3D, aí depois disso, já para 2024, se não estiver enganado, que você já tem um vínculo desse teu 2D com o 3D, mais a parte de orçamento, e aí até 2028 que você seja capaz de trabalhar a gestão de ativos, isso aí já trouxe uma obrigação agora, e eu sinto uma preocupação do mercado em começar a integração de fato, né? Então, a gente vai tendo os desafios para vincular as disciplinas, justamente passando por cada etapa aí do BIM, né? Eu até estou comentando aqui, falando dos Ds, né? Mas, às vezes, a gente assumindo aí que já também já é assunto dominado por todo mundo, né? Mas, basicamente, eu quero dizer o seguinte, respondendo diretamente a pergunta, cuidar de cada disciplina, ela vai variar em ponto de importância à medida que o cronograma avança para dentro do projeto. Cada software vai buscar atender um pouco mais essa disciplina, né? E a gente precisa cuidar desses marcos para que você faça o investimento correto, no tempo certo, né? E consiga evoluir aí dentro do que é esperado para a gente ter, em breve, um dinamismo em termos de BIM, em termos de tecnologia, mais amplo a nível do Brasil, digamos, sabe? Para que todos já estejam falando mais ou menos a mesma língua. Bom, então estamos conversando com o Júlio Frois, sócio-diretor da Projecad, e também Lorena Almeida, especialista em soluções para a infraestrutura da Bentley System. Lorena,
já tem ferramenta aí para integração dessas disciplinas, assim, com alta eficiência. Queria que você explicasse tecnicamente se é possível e o que tem, o que existe no mercado. Opa, temos sim, né? Hoje, pensando aí nas soluções da Bentley, também as soluções usadas aí pelo Júlio, né, nos projetos e afins, e não só nos projetos, mas em todo o fluxo, nós temos, né, hoje a Bentley, ela oferece aí como um ponto para a gente conseguir atingir os gêmeos digitais, né? Porque era muito novo antes de nós falarmos de BIM. E o BIM é uma coisa do futuro, é uma coisa nova, mas a gente está percebendo que não é, né? Então, qual que é o próximo passo, né? A gente, só para ter uma ideia aí, quem nem de BIM sabe, está bem atrasado aí, porque o nosso passo presente agora são os gêmeos digitais, né? Então, os gêmeos digitais são o próximo passo após o BIM, onde a gente vai conseguir, de fato, ter aí um gêmeo do nosso ativo físico de maneira digital. E não só entendendo que eu tenho lá a parte física dele, né? Não, né? O que a gente acabou falando bastante aqui, o Júlio pegou bastante na tecla de dados e de informações. Essas informações, esses dados acoplados a essa minha maquete, né? Esse meu gêmeo de fato do meu ativo físico, que aí me dá bastante informação para eu trabalhar durante as diferentes etapas do meu fluxo, né? Desde lá o projeto conceitual até o momento de operação e manutenção. Hoje a Bentley, ela cobre todo esse fluxo de trabalho através das nossas suítes, né, que são as open suites, que nós chamamos aí, que nos caminham para esse gêmeo digital. Então, nós temos aí 2 suítes, né, com diferentes ferramentas aí, acredito que a gente vai poder disponibilizar essas informações mais detalhadamente aí ao final da entrevista, mas eu quero deixar aí com o Júlio, né, também um pouquinho para ele acabar falando para nós como que esse fluxo, né, o fluxo de trabalho dele acaba sendo compreendido, onde é que ele consegue entrar usando as open suites, usando essas ferramentas que a Bentley hoje disponibiliza. Perfeito. Pode falar, Júlio, está com assim, você aí. Então, até dando uma introdução ali, né, eu comecei a minha história de projeto, né, normal, né, trabalhando lá como funcionário normal nas empresas, projetista, a gente vai aprendendo, passei por diversas áreas, né? A minha formação base, ela é técnica em eletrotécnica, e depois eu tornei engenheiro civil, então isso aí também me trouxe um pouquinho de cada universo, né? Enquanto eu estava tendo um contato ali com elétrica e mecânica, eu fui vendo uma maneira de se fazer projeto, depois dentro da área da civil fui fazendo também fui tendo outros inputs, outros insights, né? E num futuro, que é o ponto que eu estou hoje, conseguir ter uma gama variada, assim, de visão e ferramentas, né, que me permitem trazer soluções um pouquinho diferenciadas de quem não tem aquele compromisso específico com uma das disciplinas, né. Então, a Projecad, há 1 ano e meio aí, mais ou menos, a gente expandiu para trabalhar com a parte de consultoria, né, e os 2 primeiros focos aí de atendimento eram as empresas do fluxo de água e energia, né, e depois de saneamento, né. E agora, mais recentemente, em função de todo esse avanço para tratar de gêmeos digitais e de uma abertura que eu estou sentindo no mercado, eu criei uma iniciativa nova chamada L2 Smart Solutions, né, cujo propósito é literalmente tratar de gêmeo digital e gestão de ativo, né. Então, como que é o meu fluxo hoje? Existem 2 possibilidades, né? A primeira seria quando a gente está desenvolvendo um projeto a nível executivo, começando ele do zero. E você partiria já desse ponto com a premissa de que toda modelagem 3D que você vai fazer e os conceitos da metodologia BIM que vão se aplicar a esse projeto, eles desde o início já precisam ser trabalhados e pensados para te conduzir ao ponto do genital, tá? Então, isso aí, da minha percepção de mercado e onde eu tenho atuado, eu vou te dizer que ainda é extremamente difícil de se fazer, tá? Por alguns motivos. Envolve necessidade de investimento pesado em máquina para uma grande quantidade de pessoas da equipe, então isso já dá uma segurada ali, porque aquele projeto chegando, ele ainda não se paga nesse sentido, logo vai começar a se pagar, mas ele tem suas dificuldades. Então, o gestor também tem, o responsável por aplicar o investimento, ele também tem ressalvas, né? Também tem a ver com o treinamento e
a própria responsabilidade em se desenvolver o projeto executivo, que a finalidade dele vai ser propriamente o destino da solução, né? Então, por exemplo, no universo de saneamento, o destino final é colocar a engenharia em cima do empreendimento, né? De uma estação de tratamento de esgoto, né? Se for lá em água e energia, de uma usina, de uma barragem, né? Então, do aeroporto. Então, a gente tem esse quesito. Então, eu diria que ele ainda tem bastante chão a ser trilhado. As experiências que eu tive, a gente fez um trabalho que conduzia a você chegar ali no BIM 7D, mas ele não terminou como um BIM 7D. Precisaria de um desenvolvimento contínuo em cima dessa função. Já a segunda aplicação, que é a que eu tenho feito e que tem trazido os resultados, elas são um pouquinho diferentes. Elas seriam, como tem sido, mais voltado para atender a necessidade propriamente dita do gestor do ativo, né? Então das concessionárias, dos grandes players que fazem a gestão de ativo no seu dia a dia, que o produto final do seu trabalho é a gestão do ativo, né? E aí a gente não partiu de um projeto executivo iniciando do zero, a gente partiu da premissa de pegar um importante empreendimento e tratá-lo como um ativo para a empresa e desenvolver um modelo BIM gêmeo digital baseado nos documentos executivos, os projetos, né, os documentos entregues que faziam parte desse projeto, e aí, então, entrar num fluxo, que daí agora envolve o como e mais as ferramentas, né? Então, esse fluxo, ele envolve ali a modelagem, modelagem tridimensional, né, com base em documentações, e só para vocês terem uma ideia do volume de documento analisado aí para dos meus 3 últimos projetos, aí, eles geraram em torno de 600 documentos analisados para que a gente conseguisse reconstruir esse modelo, né? Agora, é óbvio que, partindo apenas do modelo 2D, do projeto 2D, para você construir um 3D, a gente vai encontrar as imprecisões naturais do mercado, que seriam anterior ali, né? Desenhos com erro, incompatibilidades entre as disciplinas. Então, a gente não se baseia só nesse documento, né? Se fizesse isso, a gente não teria, também não estaria entrando nem na tratativa de gêmeo, né, digital. Então, esse é o primeiro ponto de apoio. O segundo seria o incremento de tecnologias. Então, nós utilizamos aí drones para fazer o levantamento da malha topográfica, e com isso a gente ter um mesh 3D para trabalhar, né? E nesse primeiro ponto, a gente já tem 2 softwares hoje da Bentley aí atendendo essa cadeia. Para modelagem 3D, a gente trabalha tanto com MicroStation, tanto com Open Buildings, né, para começar essa estrutura, que seriam os nossos elementos de edificações e itens de processo, baseado principalmente na parte de concreto, né, e a topografia baseada no levantamento por drones e aplicando context capture, né, que a gente usa nesse processo. Então, o primeiro ponto do meu processo, ele atende o que a gente chama de, simplificadamente, de terreno, né? Mas envolve ali terraplanagem, topografia e acessos também, né? Então, entrando em acessos também já, nós também utilizamos o Open Sites, né, e o Open Roads, ainda em desenvolvimento também para processo, porque cada novo projeto faz com que caminhe um pouquinho mais a técnica aplicada ali, né, utilizando a ferramenta, a gente evolui um pouquinho, né? E saiu desse universo, agora a gente distribui em mais 3 etapas. Eu preciso ter os equipamentos, depois eu preciso ter a parte de infraestrutura, que envolve tubulações de processos, sistemas de bandejamento, sistemas de suporte geral, né? E aí, por fim, a integração desses elementos para que eu possa gerar os meus entregáveis, né? E nesse caso, como a gente já estava atuando em cima do BIM 7D, esse entregável nosso, ele é um modelo, então, mais completo, tendo compatibilizado todas essas estruturas, né, e todas essas etapas de projeto, com um banco de dados associado, né, e que permitiu ainda outros avanços, como, por exemplo, condução para a realidade virtual, né. Então, hoje, o cliente que tem demandado e levado a um outro nível essas demandas é a EGEA, né, e a EGEA, ela tem sido, do meu ponto de vista aqui, pioneira e tem apostado nessas ideias e com bastante força, né. Nós tivemos recentemente um trabalho bem interessante que envolveu realidade virtual junto com o modelo, e a parte de realidade foi desenvolvida por uma empresa chamada Imersão Visual, né?
Então, a soma desses esforços nossos gerou um trabalho bastante interessante, onde você tem a condição de verificar, a partir de um 3D, um modelo com itens inteligentes, que recebe inputs, inclusive, lá do sensoriamento remoto, lá do local de onde a planta está funcionando, né? Então, a gente consegue medir, por exemplo, rotação de um motor em um equipamento, vazão de fluxo de um efluente para um tanque, né? Qual que é o nível de demanda de oxigênio que está sendo observada lá num filtro, no decantador ou no tanque, né? Então, tudo isso é bastante interessante partindo de dados reais e sensoriados, né? Então, as ferramentas que a gente tem adotado seriam essas, assim, né, as bases para modelagem, mas depois a gente tem ali umas ferramentas um pouco mais inteligentes, um pouco não, bem mais inteligentes, e com o propósito de agregar tudo isso, onde a gente pode citar aí a plataforma de iTwin da Bentley, que é a que a gente tem adotado, né, para fazer essa integração, e também os formatos inteligentes de arquivos, né, que até relembrando aí uma das perguntas anteriores, que era como fazer integração com as ferramentas, né, ou com as demais disciplinas ou outras empresas parceiras que estejam participando, né, eventualmente até nem sejam usuários da Bentley, a gente usa muito o formato iModel, né, que é um formato que ele empacota todas essas, toda a inteligência que está atrelada àquele modelo 3D e os seus dados, né, desenvolvidos em cima de uma ferramenta específica, e permite a visualização aí por parte do restante da cadeia, né. Então, hoje, o nosso BIM 7D, ele tem a ponta final aí no iTwin, né, e antes disso a gente vem usando uma base, uma gama de ferramentas que tem passado pelo MicroStation, Open Buildings, para a parte de tubulações e processos OpenPlant, né, e tudo isso de forma integrada, né. Ainda a gente tem alguma dificuldade e está trabalhando para desenvolver um processo que se baseie, que melhore a parte elétrica em todo esse sistema, né, a disciplina de elétrica, justamente porque a elétrica, ela, historicamente, ela não é feita muito em 3D, né, então ela tem uma base mais bidimensional e precisa voltar atrás lá, começar a trabalhar o 3D para depois avançar, né. Então, tem sido bem interessante nesse sentido aí as experiências, e é assim que a gente tem feito o fluxo de ferramentas, né, e chegar no GM digital. Ô, Júlio, você tinha um filme aí para mostrar, curto, mas sobre uma experiência aí Isso. da gestão de ativos lá da EGE, que tem vários ativos no Brasil todo. E aí eu queria que você Perfeito. comentasse para a gente colocar no ar. Tá bom. O que a gente vai mostrar ali é um vídeo curtinho, né? Mas ele mostra como tem sido a dinâmica e aonde que tem visualmente, né? Para ficar mais interessante para o pessoal que vai acompanhar depois aqui, vai assistir a nossa entrevista aí, né? Para que eles enxerguem o que a gente está falando, né? Então ali são dois projetos que são distintos apresentados, tá? O primeiro, ele é uma estação de tratamento de esgoto, que é a Estação de Tratamento de Esgoto de Bela Vista, e ali foi desenvolvido o processo, como eu falei para vocês, pós-executivo, né, a obra já existe, é uma planta que já opera, nós processamos toda aquela documentação, geramos o modelo 3D, com esse modelo 3D nós trabalhamos a parte de banco de dados e metadados, a empresa Imersão Visual pegou todo esse trabalho e também fez um vínculo para que a gente tivesse realidade virtual, né, e aí hoje, então, a gente tem um modelo bem avançado que permite uma experiência bastante imersiva, né, que você pode ir lá e acompanhar, tanto para aprender qual que é o fluxo e como que é a parte operacional dessa planta, tanto quanto para extrair dados reais, né, inclusive dados que te permitem ali fazer a gestão desse ativo por mais um longo tempo e sendo incrementado assim, de forma infinita, digamos, né, enquanto durar o ativo, você pode ir incrementando esse modelo. O segundo projeto, ele já é um outro desafio bem interessante, que aí esse exigiu aqui, posso dizer, tudo que a gente tem aqui em termos de conhecimento e ferramenta. Ele é um projeto conceitual, desenvolvido pela EGEA também, que se chama Estação Elevatória Padrão, onde ela combina projetos existentes, a fim de se ter um plano executivo padronizado, para que você tenha um modelo, um projeto, na verdade, sendo executado atendendo, lógico, a certos parâmetros de engenharia, mas que ele procure estar sempre o mais parecido possível para fins de equalizar a parte de execução de obra,
para se ter uma ideia mais aproximada de custo, ainda na fase de análise, estudo e preparação de edital para tomada de preço e para prospecção da construção em si, né? E, basicamente, ali, então, ele é um projeto que ele usou engenharia generativa, engenharia computacional, que é o que a gente tem de mais avançado também aí hoje para inteligência de modelos. A gente usou a ferramenta Generative Components, que faz parte do software Open Buildings, né? E ali a gente tem o propósito então, de utilizar um elemento totalmente programado, né, automatizado, baseado tanto na programação visual com os de blocos, quanto na programação tradicional, né, para complemento aí das funções, e a gente tem um modelo que a gente pode entrar com 3 dados base e ter toda uma reconfiguração automática desse modelo, gerando para nós uma lista de material atualizada, gerando um desenho já padrão também pronto, né, e um dinamismo, assim, fenomenal no quesito engenharia. Só para ter uma ideia, se a gente pegar uma equipe tradicional para fazer uma análise, quanto custaria ali, dentro daqueles parâmetros, a construção de uma estação elevatória, baseado no parâmetro vazão, por exemplo, sei lá, de 5 a 85 litros por segundo, que é o que a gente estabeleceu, uma entrada no ramal de chegada ali do influente, chegando no posto de visitação, variando entre 0 e 6 metros, porque a estrutura é soterrada, e mais uma ideia de resistência de solo conceitual, baseada numa distribuição aí dos possíveis solos no Brasil, você teria 3 inputs onde o interessado inseriria esses dados, e o programa roda para nós uma alternativa. Então, se você for fazer isso manualmente, eu imagino aí que uma equipe, seria de uma equipe, né, de aproximadamente umas 3 pessoas, pelo menos, especialistas para fazer, e eles levariam aproximadamente uma semana para dar o resultado. Essa iniciativa nossa aí, em 3 meses de desenvolvimento, ela permite esse mesmo resultado em questão de 15 minutos, que é o tempo que você levar para decidir o que você quer colocar de input no elemento e mandar o programa rodar novamente, né? Então, isso é bastante interessante, é privilégio aí da EGEA, e a gente dá todo para eles por ter apostado na possibilidade de gerar essa solução, né? E é uma solução de vanguarda, com certeza, e faz eles puxarem o mercado de saneamento. O pessoal do Wagner, lá da equipe de Infra Inteligente, né? Lorena e Júlia, estamos chegando no final da nossa conversa. Eu vou fazer uma pergunta que vale para os dois, né? Isso aí, como é que vai ser, como é que está o desafio aí de implantar tecnologia nesse setor de engenharia, construção, que relutou aí a beça para colocar tecnologia, estabelecer soluções, implantar o BIM, até que foi mais tranquilo na hora de projeto, mas o avanço a gente percebe que ainda tem muito a caminhar, tem muita coisa para fazer, muita coisa para explicar, né? Tem treinamento para fazer, as empresas têm que se preparar, né, no back-office para, né, suportar todas essas soluções. Eu vou deixar uma palavra, queria que vocês comentassem sobre isso, começasse pelo Júlio, depois vai a Lorena aí. O Júlio, como é que dá para fazer isso, né? Como é que está a expectativa aí no setor para tanta tecnologia? Olha, eu vejo expectativa grande, né? Vai crescer muito rapidamente, inclusive porque a gente tem uma demanda reprimida e histórica na área de construção civil já de muito tempo, mas que agora vai crescer cada vez mais aí a partir desse ano, né? Principalmente com o que se espera pelo marco de saneamento. Então, o saneamento é uma área que vai crescer bastante em termos de tecnologia, né? E aí, além disso, o que eu vejo é percepção e gente capacitada, né? Então, a percepção por parte dos tomadores de decisão, dos gestores, dos proprietários, sócios, acionistas de empresas, que eles entendam o porquê isso é importante, né? A questão dos gêmeos digitais, ela se traduz, no meu entender aqui, como economia por deixar de perder, né? Então, se você gere bem o teu ativo, você tem ali uma economia por deixar de perder dinheiro, né? Simplesmente cuidando bem do teu ativo e tendo a vida dele saudável e contínua em termos de ações de manutenção, em termos de ações de previsão de expansão, em termos de observação do que se passa com o teu empreendimento, você já tem um ganho excepcional e que hoje é possível de ser medido, né?
e entender que isso é um investimento, mas que ele traz o retorno justamente a médio e longo prazo, após o seu desenvolvimento, e literalmente depois para que você possa ter um cuidado específico com aquele teu ativo, né? Então, eu acho que é mais uma questão hoje de percepção, e aí depois tem a questão de preparar as pessoas, né? Então, hoje a gente se encontra aqui também disponível para isso, para auxiliar as empresas que têm interesse para fazer esse preparo, para fazer análise de como que seria a implantação, né? Desenvolvimento de processos, mas que realmente é preciso ter investimento, e assim, quem não enxergar essa linha hoje e não começar hoje a entrar no fluxo e começar a fazer o que for possível, que tiver ao teu alcance para que você chegue lá, né, ao nível de ter o teu empreendimento todo gerido aí por meio de gêmeos digitais e trabalhar com essa tecnologia, vai chegar uma hora que você vai ser engolido pelo mercado, né? Então eu vejo assim como uma dinâmica que ela é uma imposição, né, por diversos fatores, né? Você tira falha de projeto, você tira aqueles excessos de quantitativo desnecessário, você toma conhecimento no teu estoque, você capacita equipes de manutenção, você capacita equipes de engenharia para atuar em cima desse sistema e trabalhar mais fácil no seu dia a dia para novas implantações, para expansões, né, e tudo mais. Então, é só ganho, né, é só ganho, mas realmente, como não tem uma fórmula mágica pronta, né, é algo que é um pouco difícil de ser feito, né, e que exige esforço, exige investimento, exige planejamento, e principalmente que seja começado já, né. Então, essa é a minha percepção em cima desse assunto, né, mas eu creio que as empresas, elas estão cuidando, sim, e elas vão chegar lá. Sem dúvida. É perfeito, para mim o Júlio foi brilhante nas colocações dele, é exatamente isso que tem acontecido. O mercado já tem tido essa percepção, sabe, Augusto? E todas as empresas, né, toda a cadeia mesmo de empresas que participam desse fluxo tem visto essa necessidade, então não é uma coisa para muito mais para frente, né, o estalo já foi dado, então a gente sabe aí do marco de saneamento, a gente sabe aí das leis federais com os marcos aí de entregas dos projetos e afins com datas já marcadas para isso, e a gente percebe iniciativas de empresas que têm buscado a capacitação, têm buscado uma consultoria mais inteligente em cima de coisas aí que podem ser mudadas no fluxo de trabalho das empresas para chegar, né, no melhor de todos, no melhor dos mundos. Então, a Bentley tem trabalhado muito aí junto ao marketing, junto às nossas equipes de capacitação, junto aos nossos clientes também, aí o Júlio é um exemplo disso para nós aí, que como demonstrar isso, como tornar isso uma vitrine, como trabalharmos isso na mentalidade, né, eu acredito que muito aí a cabeça dos grandes operadores, elas têm mudado, né, o pensamento, ele precisa ser outro, né, o mindset, como nós falamos muito hoje em dia, precisa ser um outro, né, precisa virar a chavinha, e estão acontecendo, né, muitos eventos, treinamentos sendo disponibilizados de forma gratuita. Então, tem acontecido por parte de empresas, tem acontecido por parte de desenvolvedores que buscam também essa mudança, né, essa transformação digital, como aí é uma busca constante da Bentley. E eu acredito que o mercado ele tem se aberto cada vez mais para essas novas possibilidades, para que a gente de fato consiga trabalhar da melhor forma possível. Eu acho que a percepção ela já tem ocorrido, né? Não é uma coisa aí que ainda tem muitas pessoas resistentes, ainda existe a resistência, é claro, mas a gente tem percebido essa resistência muito menor e que a gente está chegando lá, né? Eu acredito que está muito próximo, né? O momento aí em que a gente já não vai conseguir mais ter entregas aí em 2D, não vai ter mais esse entendimento do 2D, porque o ganho, né? A vantagem na utilização de um gêmeo digital, ela está muito explícita hoje para todos nós. Muito bom. Conversamos aí sobre ferramentas avançadas de gestão, projeto, engenharia, construção, manutenção, operação. Queria dizer que isso é irreversível, vai continuar, vai ter que avançar, vai ter que fazer, né? E vai ter que aprimorar sempre,
né? A tecnologia está aí, né? Ela avançou bem, aliás, nessa pandemia, não teve jeito, muita gente teve que aplicar, e para dizer que isso vai continuar, independente do fim da pandemia, com força, né? Então, é um recado aí que eles deram. Eu queria agradecer muito o Júlio Frois, sócio-diretor da Progecad, a Lorena Almeida, especialista em soluções para a infraestrutura da Bentley System, pelas explicações aí, a importância da tecnologia, da evolução das ferramentas aí para o nosso setor. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço aí a participação, o convite, né? Agradeço ao Júlio também, ao Augusto, Júlio, pela exposição, por trazer para a gente um pouco do que você tem feito, Júlio, é um ganho muito grande. Eu acredito que para nós, como Bentley, e para todos que vão nos assistir, aí o Augusto participando conosco, a gente aprende muito, né? Com o fato de você ter se entrado nesse mercado, né, se arriscado muitas vezes ainda onde o pessoal fala, opa, ainda não, mas você se arriscou a isso e a gente vê um ganho muito grande e hoje aí agora o medo é não entrar nesse mercado, né, o medo agora é ficar para trás. Obrigado a vocês, obrigado Lorena por essa, né, toda essa atenção que, né, a gente recebe também por parte da Bentley, né. Obrigado, Augusto, pela oportunidade, né, e é sempre muito interessante a gente poder compartilhar aí experiências, né, e que espero ser de grande valia aí, que auxilie o pessoal aí, os leitores aí, as pessoas que acompanham aqui o Empreiteiro, né. E a gente segue aí tentando cada vez mais aí contribuir e desenvolvendo coisas novas, né? E estou sempre aberto aí para quando vocês quiserem conversar novamente, né? Trocar uma ideia, a gente estará aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Augusto, pela oportunidade.